Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 113. E o Salmo de número 113, do verso 1 ao verso 3, fala sobre a envolvente personalidade do Senhor. E quando você estuda em termos bíblicos a personalidade de alguém, normalmente isso está associado ao nome da pessoa. O nome de uma pessoa expressa o seu caráter. Então o Salmo fala sobre esta envolvente personalidade do Senhor Deus, Trino de Israel, com referência específica ao seu nome. Verso 1 ao verso 3 diz: Aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe a ênfase no nome mencionado aqui 3 vezes e a exortação de louvá-lo também acontecendo por 3 vezes no verso 1 e depois, além de bendizer o nome do Senhor, no verso 3 você é mais uma vez convidado a louvar o nome do Senhor. Então do verso 1 ao verso 3 a envolvente personalidade do Senhor Deus, em relação específica ao seu nome. Do verso 4 ao verso 6, você tem o salmista falando sobre a deslumbrante majestade do Senhor, com referência específica à sua glória. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para o que se passa no céu e sobre a terra? Então aqui você tem esta descrição da deslumbrante majestade do Senhor Deus Trino de Israel, com relação específica à sua glória. Depois do verso 7 ao verso 9, o salmista fala sobre a relevante relacionalidade do Senhor Deus Trino de Israel. Verso 7 diz: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, o salmista aqui nessa terceira parte fala sobre a relevante relacionalidade do Senhor, com referência específica aqui às suas obras. Então, o salmista faz referência em primeiro lugar ao nome, depois à glória e depois às obras do Senhor, e como que a personalidade, a majestade e a relacionalidade do Senhor acabam envolvendo a criação e todo aquele que crê. E nesse sentido, então, nós temos, como falei anteriormente, esta exortação a louvarmos. 3 vezes o salmista diz: louvai, louvai, louvai ao Senhor. E o nome desse Deus, ele será bendito, não somente hoje, mas para todos sempre. E esta é uma realidade inevitável. Eu gosto de pensar no meu Deus, nosso Pai que estás nos céus, como uma realidade inevitável. Ainda que eu fuja dele, eu não posso escapar da presença dele. Ainda que eu tente evitá-lo, o pensamento está sempre próximo acerca desse Criador. Enfim, esse salmo fala sobre a envolvente, a deslumbrante, a relevante, a personalidade, majestade, relacionalidade do Senhor, o que descreve, em outras palavras, esta inevitabilidade de Deus em nossas vidas. Para o salmista, Deus é uma realidade inevitável, não tem como você tangenciar a realidade do Senhor. E ele, por ser assim, é alguém que é descrito no Salmo como estando acima dos céus. É interessante que nós pensamos em céu como local da habitação do Senhor, mas aqui o Salmo fala que ele está acima dos céus. Normalmente pensamos em Deus atender a oração, nós lemos nos profetas, o Senhor
em movimento de descida, vindo dos altos céus, para atender a oração de um pecador, para atender o seu povo em suas necessidades. Mas aqui o verso 6 diz que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Um detalhe importante, não é, que enriquece o aprendizado acerca desse Deus que se revela nas Escrituras. Nem mesmo os céus parecem conter a presença e a glória e a personalidade desse Deus, porque por lógica tem que ser assim, porque ele criou tudo isto. Então, os céus, que ao mesmo tempo é o local da sua habitação, é um local que não consegue conter a presença gloriosa deste Deus. E faltam palavras para descrever tudo isso. Como que Deus, assentado num alto e sublime trono nos céus, ele olha para baixo, rumo aos céus, e depois para baixo ainda, rumo à terra. Então, nós pensamos assim, nesta personalidade, nesta majestade, nesta relacionalidade que envolve toda a criação de uma maneira maravilhosa. E é de uma forma compassiva, não é? É um envolvimento cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão. E a palavra diz, ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer sentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então o salmista fala deste Deus que age em compaixão divina rumo àqueles que precisam. E aqui ele restaura a pessoa. Ele levanta o mesmo do pó, ele tira o necessitado do monte de lixo. Então este é um Deus que em sua compaixão divina, em sua inevitabilidade, ele faz com que o ser humano seja restaurado. Além disto, é uma pessoa que está colocada em posição de honra pelo próprio Deus. O verso 8 diz, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele trata o homem desta maneira e também faz referência à mulher como um Pai Celestial, um Deus que não somente restaura, que honra, mas também que incentiva. Ele, o Senhor, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quem não tinha perspectiva passa a ter perspectiva, e assim o Salmo termina com este brado, louvado seja o Senhor Deus, louvado, aleluias. Então, assim nós temos que nós devemos exaltar e louvar o Senhor Deus, como conclusão do Salmo que fala deste Deus maravilhoso. Sammy Tippett conta uma história muito bonita de uma época em que ele estava fazendo evangelismo de rua nos Estados Unidos. E o Dr. Sammy Tippett, ele conta que num evangelismo de rua numa noite, parece-me que na cidade de Los Angeles, e numa região muito difícil, de muita prostituição, de muitos lugares complicados, de boates e de pessoas dançando nuas e daí por diante. Ele, evangelizando, ele foi preso por causa disto. Denunciaram a pregação dele nas ruas e ele foi tido como uma pessoa que estava perturbando a paz. Então ele é levado para a prisão. Mas depois de muitos anos, pelo menos é isso que eu me lembro do testemunho, ele está numa outra conferência evangelística e uma pessoa se aproxima dele e pede para conversar com ele, e ele carinhosamente atende esta senhora, e ela diz: Pastor Sammy Tippett, meu nome é este, eu sou uma pessoa, estou participando da conferência, mas eu quero lhe dizer que uma noite o pastor esteve evangelizando na rua daquela cidade, naquele bairro, naquele distrito, e eu ali estava como uma dançarina numa boate de striptease, e eu recebi a mensagem, eu ouvi o evangelho, e naquela época, naquela noite, talvez não tenha feito muito sentido, mas o fato é que a semente veio, a semente germinou,
E hoje eu quero te dizer que daquela situação eu hoje sou uma mulher casada, mãe de filhos e tenho uma vida honrada, temo e sirvo o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e quero lhe agradecer por um dia ter ido lá e ter pago o preço de falar do amor de Cristo numa região tão violenta, tão bruta e tão abusiva. E aqui nós vemos, né, como que o Senhor Deus, em sua compaixão, Ele é capaz de restaurar a integridade de uma pessoa, de uma mulher que se encontra em posições abusivas, em situações abusivas, de homens que se encontram em situações também de abuso, de humilhação. E recentemente, assistindo televisão com minha família, um canal chamou minha atenção com um slogan, com uma propaganda advertindo as pessoas, e isso me trouxe à memória o drama que o isolamento social talvez esteja causando, e certamente está causando para pessoas, porque não somente este canal afirmou isto, mas também amigos de outros países estão me falando sobre desdobramentos do que virão com o isolamento social no futuro próximo. E uma das coisas que estão sendo consideradas é o abuso, especialmente o abuso de mulheres que agora estão o tempo todo, por força do lockdown, por força do isolamento social, estão o tempo todo sob a mercê de companheiros, se é que este é o termo correto, que abusam delas. E o canal de televisão diz: se você está sendo abusada num contexto de isolamento e ninguém sabe, e agora a rotina fica pior ainda, porque antes pelo menos a pessoa saía para viajar, saía para trabalhar e no final do dia voltava, agora é uma coisa constante, não hesite em ligar para nós. E nós sabemos que pessoas vivendo esse tipo de drama normalmente são impotentes até mesmo para pegar o telefone e reclamar, por medo, por insegurança, por esmoronamento de alma. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor Deus tem carinho para com cada uma das mulheres, para com cada uma das crianças, dos homens, dos jovens, dos adolescentes. Ele quer, como Deus Criador e Pai, e como Salvador, que as pessoas se encontrem e vivam a qualidade e a integridade de vida. E o salmista fala sobre este Pai Celestial que é envolvente em sua personalidade, que é deslumbrante em sua glória, que é relevante em sua relacionalidade, que é capaz de fazer com que o homem que está prostrado no lixo seja colocado entre príncipes. Uma mulher que está destituída de propósito e de vazio seja de volta colocado numa posição de honra em nossa sociedade. Esse é o Deus que é o objeto, o centro da adoração para o povo do Senhor. E eu preciso terminar o texto, terminar a meditação de hoje lendo um texto de Lucas no capítulo 7. Eu não lerei a passagem toda, eu gostaria de recomendar a leitura da mesma para aqueles que estão acompanhando as meditações, para que não somente leiam o Salmo 113 com mais calma, mas também leiam esta passagem que, a meu ver, complementa muito aquilo que é a mensagem do Salmo 113. Eu deixo com vocês a recomendação de lerem Lucas 7, do verso 36 ao verso 50. E por uma questão de tempo, eu atentarei apenas para os versos 48, 49 e 50. A palavra de Deus diz: Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. E esse Senhor Jesus Cristo, que perdoa pecados, que restaura a vida, foi quem recebeu desta mulher um presente muito caro, um perfume que foi derramado sobre ele. E Jesus, com muito carinho, recebe este presente de uma pessoa que era considerada indigna. Ele restaura essa pessoa a uma posição de honra, e assim é o nosso Deus. E a minha oração
que nestes tempos de isolamento social e talvez muitas pessoas sendo abusadas, a minha oração nesta madrugada foi que, e tem sido, que pessoas que abusam parem de fazê-lo e que pessoas que sofrem o abuso deixem de sofrê-lo. E assim seja um tempo de libertação, de cura e de reconciliação, e que Deus converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos esposos às esposas, das esposas para com os esposos, e acima de tudo seja um tempo em que o coração do pecador seja reconciliado com este Deus maravilhoso, cuja personalidade é envolvente, a majestade é deslumbrante e a relacionalidade é relevante. Que Deus possa fazer a diferença em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre do homem mau, da mulher má, do maligno, e que Deus permita que você viva a presença e o envolvimento do seu santo nome. Que este nome repouse sobre você e que o nome de Cristo te abençoe. Que tenha um dia muito feliz, muito próspero, muito cheio da graça, e até a próxima.